O mar sempre guardou segredos, mas nenhum tão silencioso quanto Lorena, a última sereia, que vivia escondida nas profundezas além da luz do sol. Acima, na imensidão calma da costa, Evan caminhava sem perceber que o destino já o observava, esperando apenas o momento exato para aproximá-lo do que viria a mudar sua vida. Tudo começou com um encontro impossível, uma tempestade súbita e um instante que rasgou o mundo em dois. Evan navegava em seu pequeno barco de madeira, deslizando tranquilamente pelas ondas, com aquela sensação enganosa de que nada poderia sair do lugar. Evan foi engolido pela escuridão líquida no exato momento em que Lorena o viu afundar e correu, rasgando a água com desespero para alcançá-lo. Ela o ergueu das profundezas como se segurasse algo frágil demais para existir e o levou até a costa, deitando-o com cuidado na areia antes de desaparecer novamente para as sombras que chamava de lar. Quando a manhã chegou, iluminando a praia silenciosa, Evan abriu os olhos com dificuldade, sentindo a respiração cambaleante de quem acabou de escapar da morte. Ele sabia que alguém o salvara, mas não fazia ideia de quem. Sentou-se à beira da água, encarando o mar como se aquele horizonte guardasse uma resposta que se recusava a surgir. Algo havia puxado ele para fora da tempestade. Algo vivo. Algo que o oceano já não parecia capaz de esconder. Nas profundezas, Lorena observava. Ela podia sentir a confusão dele, o modo como tentava compreender a própria sobrevivência. Sabia que ele a procurava, mesmo sem ter visto seu rosto, e ainda assim permanecia ali, escondida no escuro sob as ondas, lutando entre a vontade de se revelar e a obrigação de permanecer um segredo. Evan se levantou lentamente, sentindo uma atração inexplicável para mais perto da água. Cada passo parecia guiado por algo silencioso que o chamava de volta. E foi ali, nesse encontro entre indecisão e destino, que Lorena rompeu a superfície e surgiu diante dele. O choque de Evan foi imediato. Ele congelou, incapaz de acreditar no que via, enquanto a figura que o salvara permanecia diante dele com uma gentileza que parecia impossível para uma criatura do mar. Ela o observava com calma, como se tentasse encontrar as palavras certas para explicar por que o havia tirado da morte certa. Eles acabaram sentados perto da costa, em uma conversa que os dois tentavam manter com o máximo de cuidado. Evan queria entender como ela o encontrara, e Lorena explicou que tinha sentido o medo dele na tempestade. Algo tão intenso que atravessou a água como um grito silencioso. A estranheza inicial cedeu espaço para um sentimento sutil, quase reconfortante, como se ambos percebessem que aquele encontro não era um acidente. Ela confessou com delicadeza que não era humana, mas não conseguia deixá-lo morrer. Ele respondeu com gratidão verdadeira, reconhecendo que sua vida só continuava porque ela se importou. Quando Lorena percebeu que já era hora de voltar, o peito de Evan apertou. Nenhum dos dois queria que aquele momento acabasse. Permaneceram alguns segundos em silêncio, como se ambos esperassem que o mar pausasse o tempo por misericórdia. Mas não pausou. Ela retornou às ondas, desaparecendo com uma graça rápida demais para ser registrada. De volta às profundezas, um espírito aquático surgiu ao lado de Lorena. Seu brilho acalmava as ondas, mas seu tom carregava preocupação verdadeira. Ele a lembrou da regra que ela havia quebrado. Sereias não podiam se aproximar de humanos. Lorena abaixou o olhar ao confessar que não conseguiu ignorar o desespero de Evan durante a tempestade. Ela acreditava, do fundo do coração, que nem todos os humanos eram perigosos. O espírito, porém, a enxergava com mais clareza do que ela própria. Percebeu que ela não havia apenas salvado Evan, mas se importado com ele, e alertou que aquele sentimento, se crescesse, colocaria em risco não apenas ela e Evan, mas o próprio oceano. Enquanto isso, na praia, Evan não conseguia afastar a imagem dela da mente. Cada detalhe, os olhos, a voz, a forma como surgiu sob a tempestade, retornava como um sonho insistente. Ele tocava na água esperando sentir algo, qualquer resquício dela, como se o mar pudesse responder. Mesmo sem entender por quê, sentia que precisava encontrá-la de novo. E assim, voltou à costa, noite após noite, caminhando por horas, falando com o mar, desenhando seu rosto na areia. Pessoas diriam que aquilo era loucura, mas para Evan fazia sentido. Era o único caminho que o aproximava da verdade que buscava.
No fundo do oceano, Lyanna, o nome que carregava entre as sereias, desenhava o nome dele na areia cintilante, sentindo a mesma ausência que dominava Evan. Dois mundos separados, mas unidos pelo mesmo anseio. E enquanto a noite caía sobre a praia silenciosa, Evan continuava ali, sentado sob a lua prateada, perguntando ao céu por que ela o salvara, onde estaria e se estava segura no vasto desconhecido. O mar respondeu apenas com brisa, suave o bastante para fazê-lo acreditar que não estava sozinho. Foi nessa calmaria que seus olhos pesaram, e adormeceu murmurando o nome dela. Bem tarde da noite, Lyanna emergiu novamente, incapaz de suportar a força da saudade. Aproximou-se da costa com passos lentos, deixando a cauda para trás até conseguir se arrastar pela areia. Encontrou Evan dormindo ali mesmo, exatamente onde ele insistia em esperar. Aproximou-se apenas para vê-lo mais de perto, admirando a quietude do rosto dele enquanto o nome dela escapava suavemente dos lábios dele durante o sono. Mas o oceano parecia ter decidido que ela tinha ido longe demais. O pânico iluminou seus olhos, como alguém poderia se afogar dentro do próprio mar. Mas estava acontecendo, rápido demais para entender. O oceano rugiu como se estivesse vivo. Uma onda gigantesca ascendeu da escuridão e golpeou a costa sem piedade, arrastando os dois, Lyanna e Evan, para o coração da água furiosa. No caos, Lyanna reuniu suas últimas forças, rompendo as correntes com a determinação desesperada de quem recusava deixar alguém morrer. Agarrou o braço de Evan e o empurrou para cima, usando tudo o que restava de sua força sobrenatural. Empurrou até a superfície, arrastando-o novamente para a segurança da areia. Ainda tremendo, ela confessou que seus mundos jamais se encontrariam plenamente. Que por mais que tentassem, nunca seriam iguais. E com voz pesada de tristeza, admitiu que estava perdida, incapaz de encontrar o caminho de volta para casa. Evan se aproximou com firmeza, com a determinação de alguém que finalmente entendeu o que precisava fazer. Prometeu encontrar o caminho com ela, custasse o que custasse. Garantiu que não a deixaria sozinha, que a ajudaria a voltar para o lugar ao qual realmente pertencia. Ela confessou que as correntes haviam mudado desde a tempestade e que o caminho simplesmente desaparecera. E foi assim, diante do mar silencioso, que a história daquela noite terminou. O futuro deles permanecia suspenso entre dois mundos, o humano e o oceano, à espera da próxima parte dessa jornada.